Gente, ninguém dorme na Fórmula 1 mesmo, né? Quem cobre a categoria, as notícias da Fórmula 1, e eu estou me reaproximando desse mundo que eu sempre amei, mas como eu precisava pagar a conta na vida, eu comecei a escrever sobre tecnologia e não sobre automobilismo. Mas fato é que setorista de Fórmula 1 não consegue dormir. No intervalo de 3 dias, não é um final de semana de corrida, porque o GP de Miami vai acontecer só no final de semana que vem, a gente teve o Adrian Newey prestes a anunciar a sua saída da Red Bull, se é que isso já não aconteceu quando você estiver assistindo esse vídeo. O Nico Hülkenberg, que foi para a Audi. Eu falo sobre isso em um vídeo no presente ou no futuro, em algum momento vocês vão ver esses comentários. E agora, a notícia de fontes alemãs, vocês vão ver as fontes no crédito que eu vou dar no vídeo, em algum canto da tela eu vou colocar essa informação, de que Toto Wolff está reunindo a cúpula da Mercedes para se reunir com Max Verstappen e provavelmente com Jos Verstappen para conversar sobre uma possível ida do piloto holandês para a equipe das Flechas de Prata para 2025. Por que que eu acho que isso realmente vai acontecer? Por que que eu acho que isso é real? Eu respondo depois de me apresentar. Eu sou Eduardo Moreira, acompanho o Fórmula 1 desde 1983 e tenho o eduardomoreira.com.br como meu blog pessoal, onde eu falo sobre uma porção de coisas, inclusive sobre automobilismo. Se inscreve no canal, dê o like, compartilha, enfim. De tempos em tempos eu vou falar desses temas nesse canal de vídeos. Por que que eu acho que realmente essa reunião vai acontecer? Porque esse é o principal indício de que a saída do Adrian Newey é algo factível. Adrian Newey vai realmente sair da Red Bull. E aí, aquele leque de possibilidades que eu falei no vídeo, quando eu comento esse assunto, sobre esse assunto, onde o Adrian Newey, de repente, pode pintar numa Audi, quem sabe, pode pintar numa Aston Martin, mais provável é que ele vá para a Ferrari, mas eu não descarto a possibilidade do Newey, por exemplo, ir para a Mercedes. Tudo pode acontecer, inclusive o Newey se aposentar. Porém, essa saída do Newey sela o destino de Max Verstappen. A ideia de que a Red Bull não vai ter um carro tão competitivo em 2026 está se materializando cada vez mais. É um fato agora de que os motores que a Red Bull está desenvolvendo com a Ford não devem ser tão bons assim. Esse desenvolvimento não deve estar rolando tão bem quanto as partes imaginavam. E o Max Verstappen sabe disso muito melhor do que eu e você. Aí a gente soma a notícia, de que agora eu acho que é fato consumado, de que Adrian Newey realmente vai sair da equipe. Para onde ele vai, não sabemos, mas não teremos o Adrian Newey projetando o carro de 2026, porque nesse momento em que estamos tendo essa conversa em modo virtual, nenhuma equipe está desenvolvendo o carro de 2026 por regulamento. Até porque o regulamento de 2026 não está fechado, o pacote técnico do carro não está definido pela FIA e, por regra, as equipes só podem começar a desenhar, esboçar, planejar, desenvolver o carro de 2026 a partir de 2025. Agora, vamos observar o que o Nelsinho Piquet falou lá no podcast que ele tem com o Christian Fittipaldi e com o Thiago Alves nessa semana. Eu não assisto o podcast, mas as pessoas comentaram nas redes sociais que ele disse que conversando com, que afinal de contas, né, cunhado, conversando com pessoas próximas ali da família, de que quem estaria lutando para que Max saísse da Red Bull e fosse para a Mercedes seria Jos Verstappen, o pai de Max Verstappen, que já foi fotografado conversando com Toto Wolff e que na época algumas pessoas disseram que realmente não era nada porque na Fórmula 1 todo mundo conversa com todo mundo. Ninguém é proibido de conversar com as pessoas. E vídeo de Lewis Hamilton, né? Toto Wolff, que foi o último a saber do que estava acontecendo. Agora, o que o Nelsinho Piquet adiciona como informação útil dentro desse contexto aplicado que nós estamos observando nos últimos dias é que o Max estaria resistente a sair da Red Bull porque ele não teria todas as garantias de que a Mercedes poderia oferecer um carro vencedor para ele. Bom, para 2025 todo mundo sabe que não vai, mas e para 2026? Bem sabemos que quando houve a virada de pacote técnico, a última grande mudança
com exceção dessa que aconteceu em 2022, a última grande mudança de pacote técnico, que foi a virada de 2013 para 2014, a Mercedes, que é uma montadora, é uma empresa que sabe desenvolver carros e motores, é a especialidade da empresa mãe, saiu na frente, muito na frente, trabalhou anos antes e entregou a era em que Lewis Hamilton dominou a Fórmula 1, que muitos de vocês reclamam de que isso aconteceu apenas por causa do carro e não porque tinha um piloto apto para pilotar este carro. Mas tudo bem. Se Max Verstappen for para a Mercedes mesmo, essa teoria também estará quebrada. O que não me faz pensar de que a Mercedes também não está na frente para começar a nova era da Fórmula 1 em 2026, passos à frente de, por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo hipotético, a Red Bull, que agora está desenvolvendo os próprios motores. Não nos esqueçamos que a Red Bull, ao longo de toda a sua história, foi uma equipe cliente de motores, seja da Renault, seja da Honda. A Honda foi para a Aston Martin depois que levou o chute da própria Red Bull, que decidiu fechar com a Ford. E aí, a gente tem um cenário onde o próprio Max Verstappen está se dando conta que quando chegar em 2026, ele não vai ter um carro competitivo suficiente para vencer campeonatos. Não nos esqueçamos que Verstappen ainda é um jovem piloto. Jovem, levando em consideração o fato de que ele tem menos de 30 anos de idade. Ele começou na Fórmula 1 muito novo, mas ele não tem nem 10 temporadas de Fórmula 1. E aí vocês vão até me dizer, mas e o contrato que o Verstappen tem com a Red Bull até 2028? Eu não sei quantos anos você tem, não sei quantos contratos você assinou na vida, mas contratos existem para serem quebrados. Contratos, eles são documentos que prendem duas partes a determinadas condições. Quando essas condições são quebradas por uma das partes ou pelas duas, o contrato deixa de existir ou valer. E é isso. Ou você não vai me dizer que o Adrian Newey de repente não tinha um contrato com a Red Bull, que ele decidiu quebrar para ir para outra equipe. Ou você vai me dizer que o próprio Lewis Hamilton, que tinha um contrato de 1 ano, com mais 1 ano de opção de renovação dele com a Mercedes, não está cumprindo o contrato nesse momento. Não nos esqueçamos que partiu de Lewis Hamilton o direito de executar uma cláusula contratual onde ele tinha o direito de migrar para outra equipe ou de pelo menos conversar com outras equipes a partir do momento que ele completasse o primeiro ano da renovação 1+1 que a Mercedes ofereceu para ele. Então, senhoras e senhores, o cenário é esse. Para mim, é muito factível de que Max Verstappen realmente vai conversar com Toto Wolff após o GP de Miami. E também é fato, e eu vou lançar esse vídeo o mais depressa possível, mas não tão depressa, porque senão o YouTube vai despencar a visibilidade do meu canal, antes mesmo do Adrian Newey anunciar a sua saída da Red Bull, mas isso vai acontecer, porque não é possível que o Max Verstappen quisesse mover uma peça do seu tabuleiro de xadrez se uma das peças principais, que é o Adrian Newey, fosse fazer algum movimento. Se Adrian Newey ficasse na Red Bull, ele não iria querer sair, já que Adrian Newey vai zarpar e existe sim a possibilidade de Newey ir para a Mercedes. O nosso amigo Max Verstappen agora quer pelo menos conversar com a outra dama, que é a Mercedes, representada aqui por Toto Wolff. É isso. Devo escrever sobre isso no oeduardomoreira.com.br e vai lá no blog, porque tem muitas publicações interessantes sobre Fórmula 1 e outros assuntos. Eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.